Infelizmente não deu para a molecada na copinha na noite deste domingo numa Vila Belmiro com 14 mil pessoas, fora quem tentou ir no jogo e não conseguiu, né? Ficou do lado de fora. Os meninos da Vila foram surpreendidos pelo América Mineiro, uma derrota dura por 3-0, mas que não apaga os bons momentos da competição e que precisa ter uma dose de compreensão por parte da torcida, porque algumas dificuldades que não eram esperadas aconteceram ao longo da campanha e prejudicaram, né? O Santos poderia ter chegado nesta semifinal muito mais forte e na decisão eventualmente também. Eu vou explicar tudo isso a partir de agora neste vídeo. Fala pessoal, tudo certo? De volta com mais um conteúdo aqui no canal 10. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vocês devem estar percebendo que o meu tom neste momento é um pouco mais ameno em comparação ao vídeo anterior, em que eu estava muito revoltado com o que o Santos fez diante do São Bernardo no Campeonato Paulista. Aliás, a frase do Odair Hellmann dizendo que ele não é mágico para fazer o time do Santos jogar de uma hora para outra um futebol que a torcida espera, essa frase vai repercutir e nesta segunda-feira na live com o Henrique Farinha eu vou falar mais sobre isso, porque este vídeo é dedicado ao time sub-20, a derrota na Vila Belmiro. Teve o apoio da torcida, mas foi um jogo que aconteceu em Santos porque a Federação Paulista ela é uma entidade que peca por tomar decisões no mínimo polêmicas, né? Ela poderia ter determinado já desde o começo que a Copinha tivesse uma sede para a final, era só não envolver o dono do estádio e aí você ter um plano B, né? Já expliquei isso, se jogasse Corinthians e Palmeiras seria no Morumbi, se jogasse São Paulo e Corinthians seria no Allianz Parque, se tivesse a participação do Santos não seria na casa do rival participante, ou seja, se fosse Santos e Palmeiras no Morumbi, se fosse Santos e São Paulo seria no Allianz Parque, mas o Santos não chegou na final. E aí a federação veio com esse jogo na Vila Belmiro para querer fazer uma média e tal, para justificar, porque ela percebeu que o Santos ia chegar de novo, e até para a sorte dela, quem deve estar muito feliz com a eliminação do Santos é a federação, né? Porque ela teria de novo que justificar essa tomada de decisão equivocada, né? Na ausência do Pacaembu, justificar o Santos jogar com o Palmeiras de novo. Aí inventou moda, né? Botou o Santos para jogar na Vila, o Santos jogar com o Palmeiras de novo no Allianz Parque, né? Botou também o Goiás para jogar lá na semifinal contra o Palmeiras. Enfim, uma grande politicagem que foi essa Copa São Paulo. Inclusive, no jogo Santos e América, o mandante era o América. Se eles verem o tamanho do absurdo. Como no Santos e Água Santa, lá em Diadema, o mandante era o Santos. Ou seja, absolutamente ridícula a organização da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí, meus caros, o que acontece? O Santos foi para este jogo vindo de uma verdadeira guerra em Santo André, um jogo super desgastante que demorou para começar, demorou para terminar, que teve aquela descarga de adrenalina que foi no final o jogo, né, da forma como foi. Jogou depois, né, acabou jogando depois na sua semifinal, né, na sua quarta de final. E teve uma competição cheia de problemas, né, que culminou com o jogo deste domingo à noite na Vila. O Santos tomou um gol de falta, né, o menino acertou uma cobrança, aliás, os 3 gols do mesmo jogador, né, e esse jogador, pelo que eu ouvi, porque eu vi o começo do jogo andando na rua, porque eu estava indo para o Santa Cecília, lá para o Domingo Esportivo, fui lá como convidado, né, participar do Domingo Esportivo. E aí o tal de Luan Campos fez os 3 gols. Esse rapaz foi da base do Palmeiras, né? Foi dispensado lá, não sei porquê, enfim. E aí ele acertou uma cobrança de falta de rara felicidade. Aliás, bastante rara, porque é difícil a gente ver gol de falta hoje em dia, né?
E aí, diferentemente do que aconteceu com o time principal, por isso que eu não estou revoltado, quando sai o segundo gol do América num contra-ataque, em que esse Luan Campos sai na frente do Edu Araújo, o Santos estava apertando o América, né? O goleiro do América já era o melhor em campo, o Cássio, né? Ele tinha feito uma defesa no chute do Ivonei, no rebote do Patati, outras chegadas do ataque santista, oportunidades foram criadas. Se empata o jogo ali, talvez tivesse mudado de figura a partida. Mas o Santos estava amassando, aí veio um contra-ataque com 2-0, pesou o psicológico, né? Ficou mais difícil para os meninos conseguirem buscar o empate e depois uma virada, o empate para levar para os pênaltis. E depois veio o terceiro gol no início do segundo tempo, né? Com 11 minutos, um chute de fora da área, acho que o Edu deu uma falhadinha ali na hora que a bola quicou e tal, mas não dá para culpá-lo também pelo resultado, já estava 2-0. E aí com o terceiro gol tinha acabado, né? Ter 3-0 era buscar, os meninos não iam ter como buscar energia mental nem física para fazer um 3-3 e conseguir a classificação. E por que eu disse no começo do vídeo que esse time poderia ser diferente nesse momento da Copinha? Em primeiro lugar, o Miguelito, que foi o grande destaque da final do Campeonato Paulista Sub-20, ele termina a temporada fazendo uma pequena cirurgia no joelho, nada radical, porque ele não teve lesão mais grave e tal, mas ele teve um probleminha, e era uma lesão que a recuperação, essa cirurgia era uma recuperação curta. Tanto é que ele estava em transição no profissional, né, na fisioterapia para atuar no profissional, e aí eu não sei se ele já tivesse, se ele tivesse 100%, se ele ficaria no profissional o tempo todo, ou se em algum momento ele seria emprestado, digamos assim, ao Sub-20 para jogar a Copinha. Mas ele foi inscrito na Copinha. Então eu imagino que em algum momento haveria um plano de utilização do Miguel nesta equipe da Copa São Paulo. Então, se você for comparar com o time que encerrou o Campeonato Paulista, não tinha o Miguel, o David, que é o destaque do Sub-17, e atleta novo, a gente sempre tem que destacar, está com a musculatura em formação, então ele vai para uma Copinha que tem um nível técnico muito acima e muito mais intenso do que eram os jogos do Sub-17, ainda assim faz gols importantes, mas aí lesiona, né? Tanto é que fica no banco e só entra porque era quase que desesperadora a situação do Santos. Acho que se o Santos estivesse vencendo ou tivesse com uma situação tranquila, talvez ele não tivesse nem entrado, seria aguardado para uma eventual final, né? E outras questões, o Jair, ter perdido o Jair, né? Uma lesão gravíssima que ele teve, só volta em praticamente um ano. O Santos podia ser muito diferente, podia ser Jair e Zabala na defesa, né? Ou Jair e Derek, enfim, para mim seria Jair e Zabala. Aí o meio de campo do Santos na Copinha podia ter sido Ian, Balão, Miguel na meia, o Ivonei pela direita, que foi como ele jogou na final do Campeonato Paulista, né? O Patati na esquerda, que foi outro que entrou na Copinha sem as condições ideais, tanto é que só foi jogar mesmo depois, porque ele estava em processo final de recuperação, e o David. Quer dizer, se David tivesse 100% o tempo todo, Patati e o Miguelito tivesse jogado, a chance do Santos ter ido melhor na competição seria maior, né? E não foi. O Santos deu um pouco de azar, né? O Balão lesionou de um jogo para o outro, teve que ser poupado e depois tomou um cartão vermelho, também ficou fora de uma outra partida. Então, o Santos chegou a utilizar jogadores do Sub-17 de uma forma que eu imaginava que não aconteceria. Então, assim, valeu pela experiência para os meninos mais jovens, né? Primeira Copinha aí do David, do Gabriel Bontempo, do JP Sherman, enfim. Foi bom para ver também o Zabala em ação na Copa São Paulo. O Kevson, que eu vi estrear esse ano. O Kevson eu estava de férias em junho. Se eu não me engano, os primeiros jogos do Kevson foram nesse período. Ele chegou depois, né? Ele não está desde o começo. E o Kevson foi muito bem. O Cadu, que tem idade estourando para a categoria, se ficar esse chove no molha nos dois que estão lá no time de cima, acho que ele pode ser observado, né, pelo Odair, enfim. Mas eu tenho uma certeza absoluta que o Ivonei tem que compor o grupo principal, né?
ele tem que compor o grupo principal, tem que ter chance, tem que ter uma oportunidade de jogar. Fala assim, mas ele já esteve no profissional. Bom, se você somar o tanto de minutos que ele jogou no profissional, não deve dar meia dúzia de partidas, né? E jogou numa posição equivocada. O Orlando Ribeiro, que é muito criticado, encontrou a posição, uma posição melhor para o Ivonei jogar, e até o Buião depois mostrou que ele pode fazer um lado direito, né? Se você jogar num 4-2-3-1, ele pode fazer um lado direito ali, diferente, com uma característica diferente do que o Ângelo faz hoje no time principal. Então, assim, o Santos sai com alguns jogadores que eu acho que podem ser aproveitados no primeiro momento, por questão do estouro da idade, o Derek, o Cadu e o Ivonei, mas o Ivonei com muito mais destaque, o Derek é só para compor mesmo, né, o elenco, e o Cadu, acho que, dependendo de como for, pode até ser que jogue. Outros são muito novos, né? Podem ficar mais um tempo no sub-20. Eu acho que o Patati pode ter uma oportunidade, né, no time de cima. Ele já jogou, já estreou no time de cima. Eu acho que ele não deve muito a alguns outros não, em termos de... É que vira assistente de lateral, né? Mas tem velocidade, tem drible, pode ser aproveitado. Então hoje eu olho com mais empolgação, digamos assim, não sei se dá para usar esse adjetivo, mas com um pouco mais de esperança, melhor dizendo, Wesley Patati e o Ivonei. E o David, eu não sei qual é o planejamento do Santos para ele, mas eu não sei, vendo o que está acontecendo com o Ângelo, com o Marcos Leonardo, com o Lucas Pires, com outros jogadores na equipe de cima, não sei, eu achava que o David tinha que subir, eu já refiz meu pensamento. Eu não tenho certeza absoluta se esse rapaz, se ele não, essa queimada de etapa que é muito comum no Santos, se vai fazer bem para ele. Eu acho que ele já pode ser incorporado ao time sub-20, né? Jogar as competições do sub-20 que tem um nível um pouco mais alto, um pouco mais forte. Mas não sei se talvez seja a hora de colocá-lo não na equipe principal, porque você tem o Marcos Leonardo, você tem o Juan, você tem 3 gerações de meninos da Vila, um da Copinha do ano passado, um da Copinha desse ano, para ocuparem a função de centroavante do time. Não sei se é uma boa pedida. Enfim, e vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. O Santos em um ano foi finalista de uma Copinha, semifinalista da outra e campeão paulista, o que não acontecia há 10 anos. Então é uma mudança, né, clara de rendimento do time sub-20, como aconteceu com outras categorias, o sub-17, o sub-15, o sub-13, e também com uma amostra de jogadores que vão poder ser aproveitados. O Souza, por exemplo, que entrou na Copinha algumas vezes, inclusive no ataque, que é do sub-17, é ótimo jogador também, como o JP Sherman, que tem convocações para a seleção brasileira de base, o Gabriel Bontempo, que entrou aí, alguns que são do sub-17 que não subiram ainda também tem qualidade, enfim. Eu acho que tem que ser feito, tem que ser mantido esse trabalho, mas o principal, né, e aí a gente já pode voltar a conectar com a equipe de cima. O menino, para render no time principal, ele precisa ter do lado dele gente experiente, isso é natural, isso vale em qualquer lugar. Numa redação jornalística, por exemplo, você tem que ter um editor mais experiente, com domínio maior da língua portuguesa, com conhecimentos gerais, mas você tem que ter lá o jovem também, conectado com a tecnologia, com conhecimentos de redes sociais, com uma visão diferente. O experiente tem uma visão de mundo, o jovem tem uma outra. Então é assim que funciona na vida, em todo lugar, né? Numa empresa, por exemplo, em todo lugar funciona assim, no futebol não é diferente. Então não adianta você ter um baita investimento em base e jogadores que podem crescer, se quando eles sobem, eles são obrigatoriamente colocados na condição de salvadores da pátria, de jogadores que têm que subir para resolver. E isso não vai se repetir, como aconteceu em 2011, 2010 e antes em 2002. São tempos diferentes, são tempos em que os títulos são construídos com trabalho e investimento, e com mescla de jogadores jovens com jogadores experientes. Vejam o Endrick, por exemplo, que é badaladíssimo, fez uma copinha espetacular no ano passado, que foi vendido para o Real Madrid e até agora não fez rigorosamente nada na equipe de cima do Palmeiras. Por quê? Porque tem 16 anos. Uma coisa é ele jogar na base, outra coisa é ele jogar no time principal. E olha que ele tem respaldo, porque ele está num time montado. Então, e cada jogador tem um tempo de maturação, tem um tempo de desenvolvimento. Então, alguns desses jogadores podem subir. O Ivonei, que eu falo principalmente porque ele já tem mais rodagem, já teve em cima,
foi o grande comandante desse time aqui. Eu acho que com o Ivonei é um pouco diferente, mas achar que com o David vai poder ser assim, eu fico um pouco preocupado. Então, no final das contas, foi triste porque o resultado foi muito pesado, 3-0 em casa, diante da torcida. Para os meninos deve, principalmente para aqueles que eram do Sub-17, certamente não jogaram com a Vila desse jeito, né? Foi a primeira experiência deles. É triste, mas repito, eles perderam jogando melhor do que o principal que empatou. O time principal jogou uma partida pífia contra o São Bernardo e empatou. E eu acho que eles jogaram melhor, mesmo perdendo por 3-0, porque tomaram um gol de falta, um gol de contra-ataque e um terceiro gol no chute de fora da área, em que o goleiro caiu mal ali. Quer dizer, não teve uma construção, o Santos não foi envolvido numa construção de jogadas do América, né? E o goleiro deles pegou bolas muito difíceis, né? Poderia ter sido diferente. Questão de um detalhe, em jogo de base é assim, uma falta que entra, um cartão que às vezes você toma, uma jogada que você finaliza e tal. Enfim, é isso. Vamos ver que avaliação a diretoria vai fazer do trabalho do Orlando Ribeiro, do Buião, como é que vai ser a continuidade. Tem que continuar prospectando mesmo alguns jogadores que vão chegando para a base, né, que o Santos vai contratando para a base, e ver quais desses vão poder ser aproveitados, né? E eu acredito, até pelo andar da carruagem, que o próprio Miguel, quando tiver 100% recuperado, não vai descer para o Sub-20, vai continuar lá no principal, porque para ele eu acho que a cereja do bolo de base seria a copinha e depois o principal. Pelo que eu sinto, o Miguel não desce, vai continuar, e acho que um ou outro desses aqui vai fazer companhia para ele, junto com os outros meninos, né, que deveriam estar no primeiro ano do Sub-20. O Ângelo, por exemplo. O Ângelo devia ser primeiro ano do Sub-20. Ele poderia jogar a copinha do ano que vem, a outra, mas tá lá, né? Tentando ajudar o time principal. É isso. Então, boa campanha dos meninos. Pena que terminou desse jeito. Se tivesse perdido nos pênaltis e tal, talvez a frustração fosse um pouco menor. Sensação de injustiça. Mas quando você toma 3-0 em casa, só dá para bater palma para o adversário e tentar encontrar os pontos positivos do que foi a campanha e lamentar o que aconteceu nesse jogo, né, o que causou a derrota para o América Mineiro, que é um bom time, é bom que se diga, tá certo? Enfim, falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.